Contando até 5, para cima, respira, contando até 5 e desce contando até 5, tá bom? No momento, queria que você fixasse sua atenção em algumas palavras e você prestasse atenção na sua respiração, presta atenção em seu corpo e relaxa o máximo que você puder, tá bom? Presta atenção nas suas mãos nesse momento, tenta tocá-las, senti-las, tá bom? Observa o seu olfato nesse momento também. São elementos, né, que a gente tem para sentir o mundo, sentir a vida e o momento que a gente está vivendo, justo desse momento. Agora imagina o seu olfato, né? Imagina você cheirando uma flor ou algo que você gosta e presta atenção nisso. Faz desse momento algo importante para você, tá bom? E presta atenção ao seu corpo e deixa que ele sinta esse momento. Presta atenção aos seus olhos. Imagina você enxergando nesse momento árvore e o vento batendo nas folhas para lá, para cá, e você desfrutando. Agora, imagina os seus ouvidos e escuta a sua própria respiração. Faz com que ela seja a coisa mais importante nesse momento. Por quê? Porque agora você vai imaginar você diante do seu Criador e ele soprando em suas narinas o fôlego da vida. Imagina o ar entrando em seus pulmões, fazendo seus órgãos funcionarem de forma harmoniosa e você desfrutando dessa harmonia. Desfruta desse momento. Sinta-se bem, sinta-se cada vez melhor e desfruta dessa presença, se conecta consigo mesmo, consigo mesma, se conecta ao seu propósito de existência. Repita que Deus, o Criador, que nos deu a respiração, fale conosco. Agora eu vou pedir para você fazer uma última respiração e você vai puxar o ar o máximo que você puder e você vai segurar lá em cima. A partir de agora, respira profundamente ao seu redor. Você está em controle nesse momento. Agora solta o ar bem devagar e sente o vazio dos seus pulmões e do seu diafragma e permita que esse vazio ele seja preenchido com o doador da respiração. Pode ficar à vontade, respira normalmente e vamos dar sequência ao nosso estudo. Vamos dar continuidade à nossa meditação, tá? Hoje é nossa quinta lição. Eu vou compartilhar minha tela agora. Espero que você tenha se sentido bem, né? Totalmente tranquilo nesse momento, desfrutando. E vamos dar sequência à nossa lição, né? Até aqui, nós já estudamos a origem da Bíblia,
nós já falamos sobre assuntos gerais tratados pela Escritura. Nós falamos sobre a autoridade religiosa. E na semana passada, nós falamos sobre a dádiva de Deus, a salvação. Ou seja, a salvação como algo que foi dado pela graça da parte de Deus. A salvação é o presente que Deus deu para a humanidade. Mas imagina que você tem algo diante de si, nesse momento, que foi dado a você gratuitamente. Quando é que isso passa a ser seu? Vamos supor que você ganhou um presente. Quando é que ele de fato se torna seu? É quando você pega ele, é quando você toma posse dele. A salvação é esse presente que foi dado a você e a mim, mas ele vai ser meu, ele vai ser seu quando você tomar posse dele. A pergunta é: como eu faço isso? E essa é a nossa aula de hoje. Como o homem aceita a salvação? Como é que ele toma posse desse presente que foi dado a ele pela graça de Deus? Então vamos conversar um pouco a respeito disso. Bom, nós já aprendemos em lições anteriores que o homem se encontra perdido no pecado, mas ainda assim ele pode receber o presente de Deus de valor incalculável, que é a salvação através de Jesus Cristo. Deus, ele nos oferece nesse momento, ou a partir desse momento, essa possibilidade de nós alcançarmos ou tomarmos posse, eu gosto mais dessa expressão, daquilo que ele nos deu, porque a gente não podia alcançar por si mesmo, mas ele nos concedeu, ele abriu o caminho para que isso se tornasse possível. A Bíblia diz que Cristo morreu por nós e que Deus deseja que todos sejam salvos. Mas como que isso funciona de fato, né? Bom, 1 João 2,2 vai dizer que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Mas o que é propiciação? Essa é uma palavra que tem na sua Bíblia. Se você abrir aí em 1 João 2,2, você vai ver que essa palavra está lá. Mas a minha pergunta é: você entende? Você, você já ouviu falar sobre propiciação? O que é propiciação? Já vamos começar hoje com essa pergunta, tá? Alguém tem alguma ideia sobre o que é propiciação? Você já teve curiosidade de procurar saber o que é isso? Porque pense comigo, se você ler algo na Escritura, mas você não compreende, eu pergunto, qual é o efeito que isso tem em você? Está lá. Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas pelos pecados de todo o mundo. Mas o que é propiciação? Alguém tem alguma ideia que gostaria de compartilhar conosco? Já comecei fazendo pergunta hoje, né? Mas é bom para que você possa fixar isso em sua mente, tá bom? E como eu sei que alguns de vocês fazem anotações, então pode fazer anotação porque vai ajudar, tá bom? Se você tiver o material aí, já anota do lado aí. O que é propiciação? Quem de vocês tem alguma ideia que possa compartilhar? Temos aí, olha, temos aí 10, 9, 8 pessoas, né? Como eu estou duplicado, né? Então tem 8 pessoas. Comigo, 9. Alguém tem alguma ideia que gostaria de compartilhar? Acho que pode ser alguma coisa relacionada a uma ação de Deus para nos livrar dos pecados e religar a Ele. Não sei, né? Estou só Bom, pondo. ok. Muito obrigado pela sua coragem.
Cláudia, né? Eu acho que foi a Cláudia que falou. Eu identifiquei a voz como da Cláudia. Isso. Tá bom. É isso mesmo, Cláudia. Tem a ver com algo que Deus fez. E de onde vem essa palavra? Essa palavra, gente, vem do Antigo Testamento. O que que é propiciação? É substituto, tá bom? No passado se chamava bode expiatório. Você já ouviu essa expressão? Já ouviu? O que é o bode expiatório, gente? É o substituto. Ah, você já ouviu essa expressão assim? Ah, alguém pegou o outro como bode expiatório, né? Para colocar a culpa nele. Mais ou menos isso, né? Então, no Antigo Testamento, uma vez por ano, o sumo sacerdote, né, no dia do perdão, do Yom Kippur, essa é a expressão lá, tá? O Yom Kippur, o que que é? O dia do perdão. É o dia da reconciliação no Antigo Testamento. Mas como que era feito isso? Eram separados dois animais, dois bodes, tá bom? Um para ser sacrificado e o outro para ser solto. O que que o sacerdote iria fazer? Iria fazer uma oração de expiação de pecados, ele ia impor as mãos na cabeça daquele bode, ia lançar os pecados da nação sobre ele e depois ia soltar ele no deserto. Então, simbolicamente, aquele bode ia levar os pecados sobre si. Olha que legal. Olha que bacana isso, né? Então, depois você pode ler o livro de Êxodo, pode ler o livro de Deuteronômio, que você vai encontrar essa ação sendo realizada lá, tá bom? Então, o que que significa, momento aqui, expiação, né? Ou Jesus, ele é a nossa propiciação, aquele que se tornou propício a nós. A palavra grega é hilasmos, e ela traz a ideia de que expiar quer dizer aplacar a ira. Deus estava irado conosco. Olha lá, guarda isso, hein? E Jesus aplacou a ira de Deus com o seu sacrifício. Olha que bacana. Então presta atenção nisso, porque Deus estava irado comigo e com você. Aí, se você quiser confirmar isso, abra em Romanos 1,18. Abra comigo lá para você ver. Romanos 1,18. Ah, eu já comecei com muito detalhe hoje, hein? Aí eu falei, meu Deus, o tempo passa tão rápido, não é? Mas não tem como, a gente precisa ler essas coisas, olha. O que que diz Romanos 1,18? Alguém gostaria de ler? Tornar o mais participativo possível, tá bom? Porque, olha, você é corajoso. Ficar ouvindo um tagarela falar durante quase 2 horas não é fácil, eu acredito, né? Mas eu espero que faça bem para você. Mas então participa. 1,18, pode ler. Gostaria de ler. Tanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Nossa, muito obrigado. Foi Suelen que leu? Isso. Obrigado, Suelen. É isso, gente. Olha que coisa magnífica. É, magnífica, mas é um alerta para nós, né? O que foi que se revelou do céu? A ira de Deus. E essa ira, ela foi destinada a toda impiedade e injustiça dos seres humanos. Por quê? Por que que Deus está irado? Alguém poderia me dizer por que que Deus está irado? Só lendo esse verso aí. Por que que Deus está irado? Pelos homens que suprimem a verdade. Isso, obrigado, Suelen. Opa, graças a Deus. Agora sim, agora eu acho que a gente vai interagir mais, hein? Olha aí, ó. É isso mesmo, gente. Por que que Deus está virado? Porque as pessoas estavam suprimindo a verdade. Olha que coisa. Então, o que isso significa na prática, gente? Que a verdade está dentro de você. A verdade está dentro de mim. Só que ela quer sair.
Mas o que a gente faz? A gente, como numa panela de pressão, a gente não deixa ela sair. A gente deixa ela guardada lá. A gente sabe o que é certo. Então, em linhas simples, né? A gente sabe o que é certo, mas a gente não deixa o que é certo sair. E aí, por causa disso, o que acontece, gente? A ira de Deus se manifesta. E sabe o que acontece também? A gente fica doente às vezes. Por quê? Porque a gente não deixa sair a verdade que está dentro da gente. E aí, às vezes, a gente precisa conversar com alguém, a gente precisa, às vezes, falar com alguém. Só que aí Deus, ele está dizendo, eu quero ajudar você. Eu quero ajudar você a ficar livre disso. Eu não quero derramar ira sobre você. Entende? Mas Deus está irado contra a humanidade. E a gente precisa ficar atento a isso. Não é verdade? Então, eu vou ler um outro trecho aqui só para você ver o que aconteceu, né? Que está aqui, olha, na primeira carta de Pedro, ele diz assim: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no espírito. 1 Pedro 3,18. Então, o que é importante aqui para a gente? Aproveite esse momento para refletir sobre sua vida, sobre a verdade que está dentro de você. Se não tem, então o que Deus está fazendo por mim e por você? Oferecendo oportunidade para que essa verdade ela seja plena em você e em mim. E aí o que ele fez? Ele aplacou a sua ira. Ele afastou a sua ira de mim e de você, para que nós tivéssemos oportunidade de nos voltar para ele, de alguma maneira, tá bom? E é sobre isso que a gente quer falar hoje aqui. Deus aplacou, ele afastou a sua ira. Jesus, olha que coisa, é o meio que Deus usou para tranquilizar a sua ira, derramando sobre ele, Jesus, que era justo, a nossa injustiça. Olha que coisa. Lembra disso, porque isso pode ajudar você na hora que você, por exemplo, tiver dificuldade de liberar perdão para alguém, por exemplo. Na hora que você tiver dificuldade de fazer o bem para uma pessoa que não merece. Porque aí você vai perceber que eu e você também não merecia. E Deus deu o bem para nós. E aí pode ser que fique mais fácil se você compreender essa verdade. Tá bom? Enfim, vamos continuar. E senão eu dou tanto detalhe, né? Depois não sobra tempo para as outras coisas. Eu espero que sobre, né? Mas vai sobrar sim. Se Deus permitir, vai sobrar sim, né? Mas vamos continuar. Olha lá. Olha que 1 Timóteo 2, 3 e 4 vai dizer: isso é bom. O que é bom? O fato de Deus desejar que todos sejam salvos. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos. Tá bom? Mas tem um detalhe aí. Veja bem, Deus expressou o seu desejo. Qual é o desejo de Deus? Posso ouvir alguém dizendo? Qual é o desejo de Deus? Baseado nessa Que escritura? todos, que todos sejam Que todos salvos. sejam salvos. Aleluia! Glória a Deus! Ide e mais alguém que eu não identifiquei. Mas muito É a obrigado. Rose. Obrigado, Rose. Gente, esse é o desejo de Deus, ok? Então vamos pontuar bem isso. Então vamos continuar, ora. Ok. É o desejo de Deus. Então todos os homens estão salvos porque Deus deseja? Não, porque ele deu o Ah, nosso livre-arbítrio. ótimo. Muito obrigado. Nós temos a livre escolha.
É você que vai escolher agora se Deus realmente será o seu Salvador ou o seu juiz. Uau, hein? Porque ele está irado, lembra? Contra toda injustiça e impiedade dos homens. Mas ele deseja que todos sejam salvos. Mas todos serão salvos? Não. Vai depender se você vai escolher aceitar ou se você vai rejeitar aquilo que Deus está propondo. Jesus responde: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem é que vai entrar? Aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Jesus diz. Então, embora Deus ofereça salvação a todos, o homem deve fazer a sua parte para aceitar o presente de Deus. Então, a preocupação principal do indivíduo deve ser essa. O que preciso fazer para alcançar a salvação? Isso é uma pergunta importante, porque eu não tenho como chegar a Deus por mim mesmo. O que Deus fez? Ele abriu um caminho. E agora eu posso escolher entrar nesse caminho ou não. E essa é a minha parte. Qual é a minha parte? Aceitar ou rejeitar. E embora Deus deseje que eu seja salvo, eu sou livre para aceitar ou não. Eu espero que você compreenda isso, tá bom? Então vamos lá. A aceitação por parte do homem envolve uma rendição. O que é rendição? Eu preciso entender que eu preciso me render àquilo que Deus está propondo. Por quê? Porque Ele me chama, mas sou eu quem preciso levantar. Entende? A Bíblia ensina que a salvação exige uma rendição incondicional. Jesus disse, quando ele chamou os seus primeiros discípulos, se, então é condição, alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. É condicional, mas se você se levantar para seguir, deve compreender também que essa rendição ela tem que ser incondicional ou plenamente. Ou seja, não é mais a minha vontade agora, é a vontade dele. Entendeu? Não vai adiantar você e eu dizermos, eu quero Jesus, mas eu faço da minha vida o que eu quero. Não. Tá errado. Tá errado. Eu quero Jesus, mas do meu corpo eu faço o que eu quero. Não. Tá errado. Com esse pensamento, você só vai arrumar mais problema para sua vida com ele. Com esse pensamento. E por que eu estou dizendo isso? Olha, abra comigo de novo, né? Agora, em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, nós vamos ler só um verso, tá? Só um verso, só eu acho que já responde o nosso momento, tá? 2 Pedro 2,20. Diz assim, esse eu vou ler, tá bom? Só para avançar um pouquinho mais. Portanto, olha lá, depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Ou seja, você escapou da ira, você escapou da destruição eterna, depois de ter escapado disso tudo e ter aceitado o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se deixam enredar de novo. O que é enredar? Retornar, retroceder, ficar amarrado ao passado. E são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Pois
Teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles, aconteceu o que diz o certo provérbio, muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta para o lamaçal, ou a se revolver na lama. Entende? Gente, uma vez que a gente entrega a nossa vida a Jesus, há necessidade de compreender que é Ele quem governa, é Ele quem dirige, é Ele quem diz o que é e o que não é. O meu corpo não pertence mais a nós. Se você já entregou sua vida a Jesus, o seu corpo é de Jesus. Então hoje você não pode mais fazer com ele o que você quer e nem eu. Entende? Não é mais o que eu quero. Não, é o que Jesus quer para o meu bem. Tá bom? Enfim. E aí você vai perguntando a ele, né? O que Jesus faria, né? A pergunta então é a seguinte: de que modo podemos entregar nossa vida ao nosso mestre Jesus? De que modo que a gente pode fazer isso? Já que a rendição, ela precisa ser total e não parcial, tá bom? A rendição ou entrega exige que nós coloquemos Jesus acima de tudo que envolve a nossa vida, seja família, amizades, lucros financeiros, qualquer coisa que seja um empecilho para eu continuar seguindo Jesus, eu devo colocar Jesus em primeiro lugar. Para a gente confirmar isso, gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 14. Olha que coisa. Vamos supor que você tomou a decisão de seguir Jesus e membros da sua família são opositores. São opositores. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Olha lá. Lucas capítulo 14, a partir do verso 25, diz assim: grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse, acompanhavam Jesus, né? Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Aí ele conta uma parábola, né, de um rei, um rei que vai para a guerra com 10.000 e sabe que o outro vem contra ele com 20.000. Qual é a melhor decisão a se fazer? É se render. O rei com 20.000 é Deus. Aquele que vai com 10.000 é você. O que é sábio nessa hora? Pedir condição de paz. Então, é importante que a gente compreenda que Jesus, ele precisa ter o primeiro lugar em nossa vida, acima de qualquer situação. E ele nos oferece todo o tempo a oportunidade de poder vencer qualquer situação. Algumas traduções falam assim: se alguém vem após mim e não tem aquele amor por Jesus, mais do que a seu pai, mais do que a sua mãe, mais do que... Aí as pessoas falam assim: ah, nossa, eu vou então ter raiva do meu pai, odiar minha mãe. Não é isso. O que ele está dizendo é que se você colocar o amor a seu pai ou a sua mãe acima do amor a Jesus, o amor a Deus, você não vai conseguir amar seu pai ou sua mãe da forma adequada. Você não vai conseguir. Imagina as pessoas que você mais ama se opondo à sua decisão de seguir Jesus. Se não for o amor de Jesus te conduzindo, você vai brigar com essas pessoas. Agora, se você amar a Jesus, você vai conseguir amar essas pessoas apesar da oposição delas.
Entendeu? Você vai renunciar muitas coisas por amor a Jesus. Mas, ao mesmo tempo, você vai ter o amor verdadeiro para oferecer para qualquer pessoa. Mesmo que essa pessoa cause dor e sofrimento para você. É um desafio, não é? Porque conhecendo a gente, conhecendo a nossa personalidade, você sabe que vai ser difícil. Porém, Jesus, ele diz, eu vou com você até o fim. Então, se Jesus vai comigo, então eu não preciso temer mal algum, entendeu? É sobre isso que a gente quer falar, é sobre isso que a gente quer encorajar você. É com essa palavra. Jesus, ele disse que vai o tempo todo conosco. Então, vamos crer nisso, né? Vamos colocar nossa vida à disposição dele o tempo todo. Por isso que é necessário calcular o preço de seguir Jesus. O preço. Mas se a gente calcula, a gente vai ver que aqui, o que a gente está, vamos dizer assim, pagando é extremamente ínfimo, pequeno, comparado ao preço que Jesus pagou. Entende? Eu estou usando muito uma expressão agora nos devocionais que eu estou fazendo, não é? Da gente considerar o fato que a gente precisa tirar a roupa velha e vestir a roupa nova. E essa roupa nova foi comprada. Não é bom vestir uma roupa nova? Mas essa roupa nova que nós precisamos vestir, ela foi comprada com o próprio sangue de Jesus. Então, vista a roupa nova e sinta o grande preço que foi pago. Ele pagou o preço derramando seu sangue a favor de nós. Ele comprou essa roupa nova com o seu próprio sangue. Então, pense nisso, porque vale a pena. Então, como é que o homem se rende a Cristo, né? O Novo Testamento, ele contém muitos exemplos de pessoas que formularam esta pergunta e receberam uma resposta divina, uma resposta do alto, tá? Aí aqui a gente tem um quadro que resume esses exemplos bíblicos de conversão, tá bom? A gente não vai ler todos eles, né, por causa do nosso tempo, mas, por exemplo, os judeus no dia de Pentecostes. O que aconteceu lá? Pedro fez a primeira pregação do evangelho e ele responsabilizou aqueles homens pela morte de Jesus, por causa dos pecados deles, tá bom? Aqueles homens, eles entenderam e eles fizeram a pergunta mais importante da vida deles. Em Atos 2:37, eles perguntaram: irmãos, que faremos? Com o coração apertado, angustiado, porque eles perceberam que a morte de Jesus foi por causa deles. E aí eles perguntaram: que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E o que eles fizeram? Eles decidiram naquele mesmo dia. A gente vai, em algum momento, a gente vai mostrar isso para você, tá? Mas o que eu quero trazer aqui nesse momento? Você se sente responsável pela morte de Cristo? Essa pergunta. Uma senhora, ela falou assim, não, eu não sou responsável, não. Eu creio em Jesus, mas eu não sou responsável pela morte dele. Aí eu falei para ela, então vamos ler Romanos, capítulo 3, verso 23. O que diz lá? Vamos lá ler, só para afirmar esse ponto, é melhor, né? Do que a gente só ouvir. Vamos firmar o ponto. Você se sente responsável pela morte de Jesus? Ou como você vê isso? Aquela senhora disse que não. Eu falei, tudo bem, eu respeito o posicionamento da senhora, mas olha o que a palavra de Deus diz. Romanos 3:23. Pois todos pecaram
e carecem da glória de Deus. Ou estão destituídos, algumas versões falam. O que é destituído? Afastado. Afastado. Aí continua, olha, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como o quê? Propiciação. O que é propiciação, gente, agora? Agora você sabe. Substituto no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, ok? Ou seja, Deus não quer saber do seu passado e nem do meu, mas Ele quer saber o que você vai fazer a partir de hoje, a partir de agora. Qual será a sua decisão? Se você ainda não tomou, qual será a sua decisão? Depois tem o exemplo dos samaritanos, tem o exemplo do eunuco. Esse aqui eu gostaria de ler. Por quê? Porque o primeiro vai falar de uma multidão de convertidos que tomaram a decisão naquele dia. O segundo vai falar de muitos samaritanos se convertendo, se rendendo a Cristo. Mas o eunuco é interessante, por quê? Porque é uma pessoa só, tá bom? Uma pessoa só. Atos capítulo 8, ele está conversando com Filipe. Deus interviu nesse momento, né? Falou para o Filipe, ele estava pregando em Samaria, o Filipe. Aí Deus falou, olha, vai para o caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E lá ele encontrou esse homem, lendo o profeta Isaías. E aí o Filipe perguntou, o senhor compreende o que está lendo? Aí ele falou assim, como é que eu vou compreender se alguém não me explicar? E começando com aquela passagem da Escritura, Filipe anunciou-lhe Jesus. E aí a gente chega no verso 36, ó. Ou seja, houve o ensino e por isso a pergunta. Olha a pergunta dele, no 36. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse, eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Olha que pergunta magnífica. Ele aprendeu sobre a importância do batismo, sobre a importância do evangelho, sobre Jesus, e quando ele entendeu, ele perguntou, ali tem água, o que me impede de ser batizado? 37. Filipe respondeu, é lícito, é correto, se você crê de todo o coração. Não 99% do coração, mas 100%. Todo o coração. Então ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, mandou parar a carruagem, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Por que é importante isso, gente? Porque Deus está esperando a decisão de uma só alma. Batismo não tem dia e não tem hora para marcar. A hora e o dia marcado é o dia que você entende a necessidade. Tá bom? Desses exemplos aqui, eu vou ler mais um também, de forma geral, né? Só as observações, que é o do carcereiro, tá? Depois você pode ler os outros também, na verdade deve ler, né? Mas do carcereiro, por quê? Por causa do horário. Dá uma olhadinha lá para você ver. O carcereiro, a história, o contexto dessa história, Paulo estava pregando em Filipos, tá? E ele acabou sendo preso por causa da pregação do evangelho, naquele momento. E ele foi lançado no cárcere, junto com Silas. E lá no cárcere, é interessante, né? O texto bíblico diz que eles cantavam e oravam a Deus. E os outros presos escutavam. Mas algo aconteceu. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ler do 25, só para você entender o que aconteceu. 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto e sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram
e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se. Olha o desespero, gente. Pois pensou que os presos tivessem fugido. Por que ele ia se matar? Porque no mundo antigo funciona assim. Se você é carcereiro e o preso fugiu, você vai morrer no lugar dele. Pronto. É bem simples assim. Ele sabendo disso, ele ia cometer suicídio. Por quê? Porque daria a entender que ele lutou com os presos e pelo menos a família dele ficaria bem. Só que aí olha o que acontece. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nem o mal a si mesmo. Olha que maravilha. Estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Que pergunta magnífica, não é? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, que horas que era? A partir da meia-noite, né? Lavou-lhes, cuidando deles, lavou-lhes todos os açoites e feridas. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para fora da sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestavam grande alegria por ter crido em Deus. Percebeu, gente? Não tem dia, não tem horário. O que é que precisa? Entendimento e disposição para confessar a sua fé. E aí você está pronto para ser batizado. Ok? Mais alguns detalhes vou dar a respeito disso na sequência. Então, primeiramente, o homem se rende por meio da fé, tá bom? É importante a gente dizer que existe um plano que foi deixado e esse plano precisa ser obedecido, ok? Em todas as conversões, você vai observar a necessidade de crença e batismo, tá? Todas, sem exceção. E isso é muito claro. Por quê? Porque eles estão obedecendo a ordem de Jesus em Marcos 16, 15 e 16. Vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Isso. Tá bom? Quem não crer será condenado. É isso mesmo. Tá bom? Então, Deus está fazendo um apelo à humanidade, cheio de graça e amor. Mas você é livre, o homem é livre, as pessoas são livres para aceitar ou para rejeitar. Então, com o propósito de inspirar fé no homem, Deus se revelou na pessoa de Jesus, cheio de graça e de verdade. O que é graça? Favor imerecido. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Tá bom? Isso é Efésios 2:8. Agora, certamente, Deus espera que nós tomemos uma decisão com entendimento. Por quê? Porque as testemunhas oculares da vida de Jesus registraram a sua vida, seus milagres, sua palavra, sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição. E nós precisamos compreender que tudo que ele fez é suficiente para que a gente creia nele e a gente cultive a nossa fé através dele, através da palavra dele. Tá bom? Agora, por quê? Porque a fé que salva é a fé que nós depositamos na pessoa de Jesus. Nós cremos num livro
Nós cremos num livro, aqui, ó, a Bíblia Sagrada, ok? Bíblia Sagrada é Bíblia, é livros, né? O que fala de Deus, tá bom? Mas nós cremos, nossa fé está numa pessoa. Mas essa pessoa deixou a responsabilidade pelo registro de sua história para os seus discípulos. Porque ele falou, vocês vão lembrar disso, em João capítulo 16, tá bom? Então é importante a gente pensar sobre isso. Agora, é importante a gente entender que a fé que salva é a fé que obedece às orientações de Jesus. Se Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo, então não adianta eu dizer para você, como algumas pessoas dizem, que batismo não salva ninguém. Isso é uma mentira que estão contando em nosso tempo e tem muita gente acreditando. E pior, desprezando a palavra de Jesus que disse: quem crer e for batizado será salvo. Entendeu? Eu espero que você não seja dessas pessoas. Espero mesmo. Você que está aqui nesse momento, aqueles que ainda vão ver esse momento, você não seja dessas pessoas. Por quê? Abra em Tiago 2,19. Não é apenas, é só ter fé no coração e está tudo bem. Se assim for, então olha o que diz a Escritura. Nós já vimos que não é, né? Mas vamos confirmar isso, tá? Olha o que diz a Escritura em Tiago 2,19. Alguém gostaria de ler esse trecho? Só para eu, vamos dizer assim, né? Tomar uma água nesse momento. Tô lendo, Edivaldo. Crês tu que Deus é um só? Faz bem. Até os demônios creem e tremem. Muito obrigado, Fernando. Crês tu que Deus é um só? Então fazes bem. Tá bom. Mas até os demônios creem. Então eu não quero que a minha fé, que a minha crença seja comparada à fé dos demônios. Por quê? Porque os demônios não obedecem o que Deus manda. Ou eles vão obedecer à força, entende? Mas livremente não. Então eu não quero esse tipo de fé. Eu quero seguir aquilo que Deus mandou. Então ele disse: quem crer e for batizado. Então eu não vou dizer para você, o batismo não salva ninguém. O que eu vou dizer é, o batismo manifesta a nossa obediência. E depois, nós precisamos continuar perseverando. Nós vamos falar sobre isso, tá? Mas só para você entender que nesse momento que a fé que salva é aquela que obedece ao que Jesus ensinou. Tudo bem? Ok. Os dicionários da língua grega, eles definem fé como uma crença ou convicção de que alguma coisa seja verdade. Então, nesse sentido, fé ou crença é a convicção de que Deus existe, está em Hebreus 11, verso 6, e nós cremos que Jesus, o Filho unigênito de Deus, morreu numa cruz, e a gente já falou sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15, né? Versos 3 e 4, mas a história está nos evangelhos, então a gente precisa ler, né? Mas nós já cremos nisso. Eu espero que você já creia nisso. Nós falamos sobre isso semana passada já. Ok? Então, sem a certeza dessas verdades, de que Deus existe e que Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar, o que vai acontecer conosco? Nós vamos morrer em nossos pecados. E morrendo em nossos pecados, por não crermos em Jesus totalmente, porque tem muita gente dizendo que crê, mas não faz o que Ele manda. Entende? Tem muita pessoa religiosa dizendo que crê em Jesus, mas também diz, batismo não salva ninguém. Isso não é verdade. Não é verdade. Tá bom? Quer ver que não é verdade? Agora, eu já citei Jesus em Marcos 16, 15 e 16, mas abra comigo agora em 1 Pedro 3,20.
1 Pedro 3:20. Esse eu vou ler, tá? Só para adiantar um pouco. 1 Pedro 3:20 diz assim, ó. Os quais, noutro tempo, está falando sobre a época de Noé, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. 21. O batismo, que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então Pedro está dizendo, olha, da mesma forma que aquelas pessoas na época de Noé foram salvas através da água, agora o batismo também salva vocês, através da água. O poder não está na água, Pedro vai dizer. O poder está na ressurreição de Jesus. Nós não cremos em salvação pela água, mas sim na obediência à ordem que Deus deu, que é para ser batizado com um propósito definido, que a gente vai ver daqui a pouco, ok? Qual é o propósito do batismo? Que também hoje é muito desprezado no meio religioso, por sinal, né? Para variar, tá bom? Mas vamos continuar. A fé que salva, entretanto, vai além da simples crença na verdade. Vai muito além disso. Ela precisa da confiança em Cristo. Sem qualquer dúvida, né? Ela precisa da obediência plena, completa à vontade de Deus. Por quê? Porque Tiago vai dizer em Tiago 2,17 que a fé sem obras é morta. Somente a fé que atua pelo amor pode salvar. Tiago vai dizer isso também em 2,24, tá bom? Então, essa fé que salva, essa fé verdadeira, fé salvadora, envolve crença na verdade, confiança completa e obediência a todas as exigências para obter a salvação. Porque conforme Jesus disse em Mateus 7:21, que nós já lemos, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem é que vai entrar? Apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí Jesus continua naquele trecho, né? Mas muitos naqueles dias dirão, mas Senhor, nós fizemos milagres em teu nome, nós expulsamos demônios, nós profetizamos. E Jesus vai dizer o que para essas pessoas? Afastem-se de mim, eu não conheço vocês. Mas por que Jesus foi tão severo com essas pessoas? Porque elas viviam dando glória a Deus, elas viviam dizendo aleluia, elas viviam dizendo paz do Senhor, irmão, mas viviam mentindo, viviam falando mal dos outros, não pregaram a palavra do jeito que era para ser pregada. Tinham um bom discurso religioso, mas não viviam de acordo com o que pregavam. E tem muitas pessoas vivendo assim. E eu não quero fazer parte disso. Por isso eu vou pregar aquilo que Deus mandou eu pregar e me esforçar o máximo para viver da forma que Ele quer que eu viva. Batismo salva sim. Não é a água, o poder não está na água. Porque o batismo exprime a nossa obediência à palavra de Deus. Tá bom? Então não despreze isso, caso você tenha ouvido de forma diferente da palavra, do que está escrito na palavra. Abra sua Bíblia e deixe-a falar. Quais são as outras condições para a salvação? Porque a fé ou a crença é o primeiro passo. Mas a pessoa que só diz que tem fé e não realiza os outros passos,
ela alcançou aquilo que Deus oferece para ela? Em hipótese alguma, gente. A gente precisa seguir aquilo que Deus mandou. Quem crer é o primeiro passo. E for batizado, será salvo. Mas existem outras coisas no meio do caminho que, na verdade, a crença leva a gente a isso, tá? Vamos ver, então. Primeiro, o homem se rende através do arrependimento, ok? Então, existe a necessidade do arrependimento. Jesus incumbiu os seus apóstolos de pregarem o arrependimento para a remissão de pecados. Tá bom? É por isso que Pedro vai dizer para aquelas pessoas no dia de Pentecostes: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado. Ou seja, cada um quer dizer que é pessoal. Eu não posso fazer por ninguém, nem ninguém pode fazer por mim. Sou eu que tenho que fazer por mim mesmo. Deus não quer que ninguém pereça, Pedro vai dizer, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele ordena que todos se arrependam. Mas o que é arrependimento? Qual é o significado da palavra arrependimento? A palavra arrependimento, na língua grega, é metanoia, que significa mudança de mente, mudança de atitude, tá? Os dicionários gregos definem arrependimento como uma mudança de opinião. Mudança de opinião não envolve apenas fé, pois muitos judeus que criam em Jesus ainda precisavam arrepender-se quando Pedro fez a pregação no dia de Pentecostes. Entretanto, a fé no amor de Deus e na sua bondade pode conduzir o indivíduo ao arrependimento. Nós precisamos crer e a crença nos leva ao arrependimento. Então, qual é então a mudança envolvida no arrependimento? Então, o arrependimento é aquele ato de fé que faz com que a gente mude de opinião em relação à nossa vida passada para viver uma vida nova a partir de agora. Tá bom? Eu gosto de dizer que a gente passa nesse momento por um processo de metamorfose, ou seja, transformação. Transformação da mente, transformação da vida. Então, a respeito do nosso passado, nós nos arrependemos da nossa vida pecadora e decidimos viver para Cristo a partir daquele momento. É importante a gente pensar nisso, que o arrependimento exige uma mudança de atitude, uma mudança de conduta. Nós, a partir desse momento, nós decidimos voluntariamente, por compreender a graça de Deus, fazer a sua vontade. Então, o arrependimento é essa decisão que a gente precisa de abandonar o passado pecaminoso e seguir a Cristo para onde quer que Ele nos leve. Tá bom? É a nova vida, é a decisão de mudar de vida. Quais são os efeitos do arrependimento? Nós precisamos entender que o arrependimento ele deve produzir obras dignas do arrependimento, tornando-nos uma pessoa melhor. Melhor empregador ou patrão, melhor empregado, melhor marido, esposa, melhor filho ou filha, vizinho ou cidadão. Nós não somos cidadãos desse mundo, somos cidadãos do reino de Deus, mas precisamos ser os melhores cidadãos que vivem aqui na face da terra. A gente precisa entender isso, que Deus não espera menos do que isso. Precisamos produzir esse fruto do arrependimento e não responder na mesma moeda como você fazia antes. Bateu, levou. Antes era assim, mas agora não.
porque agora você é discípulo de Jesus. Pense nisso, porque o arrependimento é uma mudança de ponto de vista, é uma mudança de opinião. Eu vivi assim, agora vivo assim, da forma que Deus quer. Isso resulta numa vida transformada, completamente transformada, tá bom? Bom, isso nos leva também a um próximo passo. Qual é? A nos render por meio da confissão. Confissão do quê? Confissão de pecado? Não. Confissão, Deus já sabe tudo a seu respeito e a meu respeito. Então a gente não confessa pecado para ser batizado. A gente confessa, a gente crê, a gente se arrepende e a gente confessa nossa fé em Jesus. E aqui tem algo importante, tá bom? Porque se a gente está disposto a se render a Cristo, a gente precisa confessá-lo de pelo menos 3 maneiras que a gente possa imaginar. A primeira delas está em Mateus capítulo 16, verso 18. Vamos ler isso daqui porque é importante. Quer dizer, tudo é importante, né? mas tem algumas coisas que a gente precisa afirmar, né? O que a gente precisa confessar? Mateus 16, 18 vai dizer assim. Vamos ler do 16 até o 18. Respondendo Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Eu também lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui Pedro faz a confissão de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E confessar Jesus dessa maneira é reconhecer a sua divindade e que ele é o dono da igreja. E não eu, e não você, e não ninguém. Nós vamos falar mais sobre isso em algumas lições posteriores, tá bom? Mas aqui você já guarda esta informação. A próxima confissão, em Atos 8, verso 37, a gente já até viu esse trecho do eunuco, né? Quando ele falou, olha, ali tem água, o que me impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito, se você crê de todo o coração. Qual foi a resposta dele? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ao confessar Jesus como Filho de Deus, você está dizendo que você crê na sua divindade. Jesus é divino. E como é que a gente sabe disso, gente? Sabe por quê? Porque em João capítulo 10, os judeus, eles compreenderam quem Jesus era e eles queriam matá-lo. Que coisa, né? E às vezes pode acontecer isso. Jesus disse assim, ó. Eu vou ler alguns textos só para você entender o que eu acabei de falar, olha. Em João 10, 29, está escrito assim. Aquilo que meu pai... Opa! Se Jesus está dizendo é meu pai, então ele é filho, né? Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo. E da mão do pai, ninguém pode arrebatar. Eu e o pai somos um. Os judeus, mais uma vez, olha que coisa, pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo. Aí Jesus disse, tenho mostrado a vocês muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas querem me apedrejar? Olha a resposta deles. Os judeus responderam, não é por boa obra que queremos apedrejá-lo. Presta atenção nisso, tá? E sim por causa da blasfêmia. Pois tendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Percebeu que eles entenderam? Jesus se apresentando como Filho de Deus, estava dizendo que era o próprio Deus aqui na terra. E por isso eles queriam matá-lo, porque eles consideraram isso blasfêmia. Tá bom?
É importante isso. Então, quando a gente confessa Jesus como Filho de Deus, a gente está confessando que nós cremos na sua divindade. Tudo bem? Então, guarde isso. E a terceira está em Romanos, capítulo 10, versos 9 e 10. Tá. Romanos 10, 9 e 10. Diz assim, ó. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com a boca se crê para a justiça, e com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para salvação. Não é? Só um detalhe aqui. Sempre que você estiver lendo, aqui nós precisamos confessar Jesus como Senhor, que Paulo vai dizer, não é? Tá bom? Para a nossa salvação. Agora, deixa eu só dar um detalhe aqui para você ter mais profundidade textual. Sempre que você estiver lendo um texto isolado, que é o nosso caso aqui, você precisa perguntar para quem Paulo está dizendo essas palavras, ok? Para quem Paulo está dizendo isso? Primeiramente, ele está dizendo isso para os romanos, a quem ele dirigiu a carta. Está no capítulo 1, tá? É só ler lá. E Paulo chama esses romanos de irmãos. Por que ele chama de irmãos? Porque no capítulo 6, Paulo vai dizer: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Então, essas pessoas que Paulo está dizendo, olha, se você confessar Jesus como Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Você é salvo. Então, ele está dizendo isso para pessoas que já foram batizadas, tá bom? Não vai pegar esse trecho aqui e dizer, ó, é só confessar Jesus e crer no coração e tá tudo bem. Esse é o ensino falso que tem hoje, tá? É uma doutrina falsa, tá? Não é crer no coração e tá tudo bem. É crer, se arrepender, é confessar sua fé em Jesus e aí você está pronto para ser batizado e salvo por ele. Porque quem crer e for batizado será salvo. Foi o que nós vimos já. Mas eu precisava falar isso para ficar completo, senão alguém vai ensinar isso de forma equivocada e, consequentemente, errada. Tá bom? A confissão, então, nós afirmamos, vem antes da salvação. Ok? Nós precisamos crer, nós precisamos nos arrepender e nós precisamos confessar. Mas confessar o quê, Edivaldo? Agora você já sabe. Confessar a sua fé em Jesus, como Filho de Deus, como Senhor da sua vida. E aí ele vai ser o seu Salvador. Hoje também tem essa confissão, né? Quem aceita Jesus como único e suficiente Salvador? Bom, todo mundo vai aceitar, ok? Mas não foi isso que Deus mandou fazer. Nós o reconhecemos primeiro como Senhor, consequentemente, ele é nosso Salvador. Tudo bem? Lembra disso. Nós já vimos sobre isso na primeira carta de Pedro. Tá bom? Ele é Senhor e Salvador. Não inverta isso. Por quê? Porque tem muita gente querendo Jesus como Salvador, mas acha que pode fazer o que quer da sua vida. Porque ele não é o Senhor dela. Ele é Salvador. Senhor, não. Opa, está invertido. Então, vamos colocar a ordem correta. Ele é Senhor, então ele manda. Consequentemente, ele é Salvador nosso também. Eu creio que Jesus é meu único e suficiente Salvador. Mas ele é primeiramente meu Senhor. É ele quem dirige minha vida. Espero que a sua também, tá bom? Confessar a fé durante o primeiro século não era uma tarefa tão fácil. Por quê? Porque confessar a fé naquele momento em Jesus podia custar a sua própria vida. Os irmãos eram perseguidos, eram maltratados, eram humilhados, mas eles
ficavam alegres. Ficavam alegres. Quer ver como isso é verdade? Abra em Atos, capítulo 5, verso 42. Eu vou ler só o verso 5, tá? Só para confirmar o que eu falei aqui, mas no contexto, Pedro e João estão sofrendo por causa de Jesus, sofrendo perseguição, maus tratos. Eles apanharam, foram presos. Mas, olha o que diz lá, no 41 e 42. Não, vamos ler do 40, porque aí dá o contexto melhor, tá? Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, deram uma surra neles, por causa de Jesus. E ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Uau, hein? E aí, gente? E se você um dia apanhar por causa de Jesus? Eu também. Eu quero um dia ter essa experiência para saber se de fato eu creio em Jesus. Se Deus um dia me der essa oportunidade, eu quero manter firme a minha fé e não negar o meu Senhor. Eu espero que você também. E ainda ficar alegre, porque naquele momento você ficou parecido com Jesus. Porque ele também sofreu. Ele também apanhou por causa da verdade. Entende? Mas isso não é derrota. Quem tem a capacidade de dominar a si mesmo é uma pessoa forte. Uma pessoa que cai na armadilha de dar o troco é uma pessoa fraca. Então seja forte. Domine o seu ímpeto. Não se justifique dizendo, eu fiz isso porque ele fez aquilo. Isso é fraqueza. Isso é uma pessoa fraca. Uma pessoa forte domina o seu próprio espírito, domina o seu próprio instinto, domina a sua própria vontade, para que a vontade prevaleça a vontade de Deus. Convém que ele cresça constantemente em minha vida e que eu diminua a cada momento. Isso não é desmerecer a si mesmo. Isso é reconhecer a soberania de Jesus em nossa vida. Ele é o Senhor. Se você já confessou sua fé em Jesus, Ele é o Senhor. Continue confessando. E Deus honra a fidelidade dos fiéis. Na confissão, nós declaramos publicamente nossa lealdade, nossa fé e lealdade a Jesus. Depois da confissão, o indivíduo precisa ainda outra coisa para completar sua entrega inicial e receber a salvação. É isso. Agora estamos prontos, graças a Deus. Chegamos, não é? Isso, no ponto crucial da salvação agora, tá bom? O homem se rende por meio do batismo. Bom, no quadro lá de conversões que nós apresentamos, muitas pessoas foram batizadas no mesmo dia em que passaram a crer. A família de Cornélio foi batizada naquela mesma hora da noite. Um homem, quando entendeu, falou: olha, ali tem água, o que me impede de ser batizado? Depois de ouvir Filipe pregar pela primeira vez, ele quis se entregar a Jesus. Esses exemplos, eles mostram para a gente que as pessoas que creram, elas sentiram uma necessidade urgente de se entregar a Jesus e de serem batizadas. Por quê? Por causa da importância do batismo. Aqui eu gostaria de trazer para esse momento também que
quando você lê batismo, deixa eu ver se eu encontro algo aqui, e eu vou pegar aqui para a gente trazer para nós aqui nesse momento aqui, só para você ficar ciente, né? Eu podia falar, mas eu vou ver se eu consigo encontrar aqui rapidamente, e aí eu já trago para você, tá bom? Mas você sabe o que significa a palavra batismo? Todo mundo sabe? Quem souber pode falar. Enquanto isso, eu escuto você. Imersão. Isso, tá bom? A palavra batismo significa Imersão. imersão. Isso. Deixa eu só ver se eu acho aqui um slide aqui que eu tenho. Aí, para a gente fixar essa na mente, eu também trazer para você essa ideia mais, vamos dizer assim, firmada, né? Deixa eu ver aqui se eu achei. Ué, achei, tá aqui. Deixa eu copiar esse slide. Eu vou colocar até nessa outra. Na parte do batismo para ajudar. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. É só para ensinar mesmo, assim, coisas mais profundas, vamos dizer assim, relacionadas a esse momento, tá bom? A palavra batismo, só para você ver aqui, vamos ver se vai aparecer agora, né? Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar novamente aqui. É uma paradinha só, quem assistir depois vai entender. Espero, né? Vamos ver. A importância do batismo a gente tá. Aí daqui a pouco eu vou mostrar para você o próximo slide, se ele aparecer aí, tá bom? Mas assim, a Bíblia mostra claramente a relação do batismo com a salvação. Por quê? Porque o batismo ele tem propósito definido. Abra em Atos 2:38, por favor. Só para você ver. Atos 2:38. Vamos ver aí. Quais são os dois propósitos do batismo? Vamos ver aqui. Vamos observar. Eu sei que você já sabe, porque você já pode ter lido, né? Mas é importante a gente relembrar e frisar esse momento, ok? Qual é o primeiro propósito? Em Atos 2:38 diz assim: Pedro respondeu: Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, dois propósitos muito claros. Eu falo assim que no batismo a gente recebe um duplo P. O que é um duplo P? A gente recebe perdão dos pecados e poder do Espírito para a manutenção da nossa vida, tá bom? Mas muito mais que isso, nós recebemos o poder do Espírito que nos cela, que nos garante a salvação perante Deus, tá bom? Então, a importância do batismo se dá para recebermos o perdão dos nossos pecados e para não sermos castigados por causa dos pecados cometidos no passado. E por isso Deus nos dá o seu Espírito, tá bom? Uma coisa importante nesse momento aqui é que o batismo ele serve de ilustração para a purificação dos nossos pecados, ou lavar os nossos pecados. Está em Atos 22:16. Vale a pena a leitura nesse momento também, tá? Então é importante a gente frisar nesse momento, 22:16. Aqui é a conversão de Paulo, tá? A conversão de Saulo, ele tá dando testemunho da sua conversão. Aí ele vai dizer que, na conversa dele com Ananias, né, que foi quem batizou ele, diz assim, ó, e agora?
O que você está esperando? Levante-se, receba o batismo, a imersão, nesse momento, lave os seus pecados, invocando o nome dele. Dele quem? É óbvio, né? O nome de Jesus, tá bom? Então é importante isso, tá? Por quê? Tem um texto na Escritura, em Atos também, tá? Atos é um dos livros, é o que a gente vai estudar no próximo módulo, tá? Se você desejar, né? Mas é o próximo curso. Mas no Atos capítulo 2, verso 21, lá vai dizer assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo naquele dia. Aí a gente fala assim, aí tem gente que fala assim, ó, basta invocar o nome do Senhor e já está salvo. Opa, calma, não é bem assim. Precisa invocar o nome do Senhor. Mas a pergunta a ser feita é: em que momento o Senhor é invocado para a salvação de uma pessoa? Alguém quer responder? Em que momento o nome do Senhor é invocado, chamado para a salvação de uma pessoa? Em que momento? Batismo. Batismo, gente. Simples assim. Não tem dificuldade de entender. Mas tem muita gente pregando que basta crer no coração, chamar o Senhor para fazer parte da vida e já resolve. Isso não é verdade. Porque estão desprezando o resto da Escritura. Tá bom? E isso é perigoso. Então não faça isso. Agora, a salvação, ela ocorre por meio da invocação do nome de Jesus? Sim, está escrito isso. Mas quando isso acontece? É no momento do batismo. Muito obrigado, viu, pela sua participação. O batismo também é para entrarmos em Cristo, tá bom? É para entrarmos em Cristo. Então, lembra que a gente já falou que, da mesma forma que aquelas pessoas da época de Noé foram salvas através da água, Pedro, nós já lemos, por isso não vou ler agora, ele também disse, do mesmo modo, o batismo também salva vocês, tá bom? E já falei que a gente não crê em salvação pela água, tá bom? Mas pelo que ela significa, pelo simbolismo daquele momento. O poder da salvação está na ressurreição de Jesus. Mas o que é batismo? Morte, sepultamento e ressurreição. Quando a gente se une a Deus. Então, o batismo salva por meio do que ele significa. Você lembra daquela história do cego de Jericó, em João capítulo 9? Lembra? Jesus falou para ele assim, ó, vai se lavar no tanque de Siloé. E ele foi. E ele foi cego e voltou vendo. O que salvou ele? Foi a água do tanque? Não. Foi o poder de Deus. Mas Jesus disse, vai se lavar. E se ele não fosse se lavar? Ele voltaria a ver mesmo assim? Claro que não. Porque ele teria sido rebelde à palavra de Jesus. E tem muitos religiosos hoje sendo rebeldes à palavra de Jesus, dizendo que batismo não salva ninguém. Pregando isso. Quando a Bíblia diz totalmente o contrário. O batismo salva pecadores, sim. Do mesmo modo que aquela água curou aquele cego naquele dia. Não a água, mas o poder da obediência dele, o poder da palavra de Jesus. O poder de Deus manifestado através daquela obediência. Então, ao ser batizado, o homem prova a sua fé. É Deus, portanto, quem salva, e não a água. Mas é necessário passar pela água. Tá bom? Ok. É isso. É necessário, para entrar em Cristo, ser batizado. Com toda certeza. O homem deve entrar e permanecer em Cristo para obter a salvação. Por quê? Porque nós somos batizados em Cristo. E em Cristo nós somos revestidos de Cristo.
Olha que bacana. Abra em Gálatas capítulo 3, verso 26 e 27. Gálatas capítulo 3, 26 e 27. Alguém gostaria de ler esse? Dá tempo. Dá tempo ainda, viu? O tempo vai passando, né? Mas dá tempo. Estamos avançando bem, tá? Avançando bem. Dá para a gente chegar lá com toda tranquilidade, ok? Alguém gostaria de ler Gálatas 3, 26 e 27? Deixa eu ler. Pode ler. Gálatas 3, 26 e 27. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Maravilha, muito obrigado. É isso mesmo. Gente, se a gente usar só o verso 26, como é que alguém se torna filho de Deus? Se eu começar só o verso 26, Só mediante a fé, só pela tá fé. vendo? Exatamente. Mas é correto isso? Não. Não. Por quê? Porque é mediante a fé que nós nos tornamos filhos de Deus. Por quê? Porque todo aquele que tem fé foi batizado. Todos, sem Exato. exceção. Então é pela fé, sim, mas pela fé obediente àquilo que Deus mandou. E aí nós nos revestimos de Cristo e nos tornamos filhos de Deus. Ok? Aí, Divaldo, e se é no batismo que a gente se torna filho, o que a gente é sem o batismo? Ok? A palavra vai dizer, tá bom? Que nós somos criados por Deus. Então, todos nós somos criaturas de Deus. Criaturas. Mas filhos de Deus são aqueles que nasceram da água e do Espírito. Tá bom? Então, leva em consideração isso para você fazer as coisas do jeito que Deus pede. Os filhos de Deus precisam ter o Espírito dele. E quem não tem o Espírito, gente? O que acontece com essa pessoa? Olha o que Paulo vai dizer em Romanos 8, 9. Romanos 8, 9. Paulo diz lá. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita, mora em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, ter o Espírito, gente, é necessário para pertencer a Jesus. Se a pessoa não tem, ela não pertence. Está escrito nessa carta aqui, tá bom? E aqui o objetivo não é julgar ninguém, é abrir os olhos para a verdade que está registrada na palavra de Deus, tá bom? Se você ouviu diferente, por favor, siga aquilo que está na Bíblia, aquilo que está escrito, aquilo que está revelado. Deixa a Bíblia falar, esse é o nosso lema, não é? Então, vamos seguir esse caminho. E se você precisar de auxílio para entender melhor esse processo, aí você me chama e eu posso te ajudar se você desejar, tá bom? Por quê? Porque esse momento aqui do novo nascimento, ele marca o começo da nossa nova vida. Então, para começar a nova vida, é preciso ser batizado. O cristão não deve viver em pecado ou no pecado, tá bom? Ele precisa entender que ele foi perdoado todo o passado, mas a partir de agora precisa se entregar a Cristo todos os dias. Todos os dias. Crucificar o velho homem, o velho eu,
e permitir que Cristo tome conta de toda a sua vida. Ah, Edivaldo, e se eu errar depois que eu me batizei, o que eu faço? Simples. 1 João, capítulo 1. Vamos ler? O que faz se a gente peca depois do batismo? 1 João, capítulo 1. É sempre assim. O que faz quando a gente peca? Aí você responde para a pessoa, 1 João, capítulo 1. Aí você tem que abrir, né, para saber o que é, porque senão não vai dar certo, né? Mas 1 João, capítulo 1, verso 7 a 9, 7 a 10, vai. Vou ler aqui, ó, para facilitar, tá bom? Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quer manter a comunhão com Deus? Quer manter a comunhão com os irmãos? Ande na luz de Jesus. O que significa isso? Nos seus ensinos, gente. Ouça a direção dele na palavra, e você vai manter a sua comunhão com Deus e com os irmãos. Mas, seguindo, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Então, não é para você sair gritando pelo mundo, agora eu sou perfeito, agora eu sou... Bom, pode até fazer isso, né? Porque é verdade. Mas cuidado porque as pessoas não entendem essa frase. Aos olhos de Deus, nós somos perfeitos, sim, gente. Se você está decidindo fazer a vontade dele todos os dias, nós somos perfeitos aos olhos do nosso Pai. Mas não precisa, nós não somos melhores do que ninguém. Entendeu? Nós não somos melhores. Nós somos pecadores, porém redimidos. Essa é a diferença. Por isso João diz, não dá para dizer não tenho pecado. Porque você deve pensar coisas ruins que você não gostaria de pensar. Você deve ter atitudes que você não gostaria de ter. Mas é necessário mudar, se você percebeu isso. Combater isso. Então, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Agora vem o verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos de Deus um mentiroso, dele, né? Um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Tá bom? Então não precisa, ó, vou repetir. Nós não somos melhores do que ninguém. Não somos. Todo mundo, nós somos iguais. Somos pecadores. Só que agora nós nos diferenciamos. Por quê? Porque nós nascemos de novo. Se você já tomou essa decisão, é lógico, né? Você nasceu de novo. Portanto, todo o seu passado foi perdoado. Deus não quer mais saber daquele passado. Só que agora, o que eu faço com os meus erros que eu estou enfrentando no meu cotidiano? Se arrependa, busque a presença de Deus e confesse. E confesse. E mude de conduta. Não fica brincando com Deus, tá? Mude de conduta. Percebeu? Lute para mudar. Porque Deus está disposto a perdoar. Ok? Agora sim, olha. Qual é o significado da palavra batismo? Essa é a palavra grega. Ok? Essa é a palavra grega. Essa aqui é a tradução. Tá bom? A tradução da palavra grega. O que está escrito aqui, Edivaldo? Não entendo essas letras. Baptismos. Baptismos. E aqui você tem a transliteração. Eu já falei sobre isso em outro momento. O que é transliteração? É quando uma palavra vem de uma língua para outra sem ser traduzida. Tá? Então, quando você está lendo batismo em português, não é português. É grego, transliterado. Mas qual é a tradução da palavra batismo? Imersão. Tá? E tem também o que a gente chama de significado bíblico. Qual é o significado bíblico da palavra batismo? Sepultamento. De onde vem isso? Romanos capítulo 6, verso 3 e 4. Embora eu acho que a gente já leu essa palavra, mas vale a pena ler de novo. Né? Vale a pena ler de novo. Parece tema de televisão, né?
tá bom? Mas aqui é Bíblia Sagrada, é palavra de Deus. Romanos 6, 3 e 4 diz assim, olha, ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Qual é a ideia aqui? Quando você se arrepende, você se depara com o seu pecado e se arrepende dele antes do batismo, você vai perceber que você está morto aos olhos de Deus por causa do pecado. O que é que faz com o morto? Sepulta. Só que o túmulo é as águas. Aí você é sepultado. Quando você levanta ressurreto. Você levanta para uma nova vida. Mas você foi sepultado no batismo. Tá bom? Esse é o significado bíblico. Esse é o modo... Opa! O que eu fiz aqui agora? Não sei. Deixa eu ver. Eu acho que eu interrompi a... Ai, ai. Eu interrompi a coisa aqui, apertei um monte de coisa ao mesmo tempo e interrompi. Bom, então é isso. Olha aí, tá vendo? Esse desenho simples, ele mostra esse momento. Tá vendo aí? Tá todo mundo vendo? Beleza. Então, Sim. esse é o modo do batismo, tá bom? Só para você entender o que está acontecendo aqui, tá? Se você gosta da língua grega, tem dicionários, tá? Eu tenho aqui, tenho 2 aqui, dicionário, 3 dicionários eu tenho aqui em grego, e os dicionários gregos, eles definem como mergulhar, imergir, submergir. Então, o batismo é uma imersão. Nós falamos aí há pouco, tá? A Bíblia ensina que o batismo requer um sepultamento, nós já falamos, uma ressurreição, simbolizando a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Tá bom? Então é isso, só para a gente entender. E nos exemplos bíblicos que nós citamos, isso aconteceu, tá bom? Agora, quem deve ser batizado? Quem deve ser? A pessoa que crê. Não vai batizar criança, por exemplo. Criança não crê, gente. Criança não tem capacidade mental para reconhecer essa necessidade. Quem é que deve ser batizado? Jesus disse: quem crer e for batizado, ou será batizado, é lógico, né? Tá bom? Então é isso. A fé precisa preceder o batismo. Nós já vimos isso. Por quê? Porque o batismo é um ato de fé que surge a partir de uma boa consciência para com Deus. Então, crianças não têm essa possibilidade. Quem deve ser batizado? Aquele que está arrependido dos seus pecados. Então, o arrependimento precisa vir antes do batismo. Atos 2:38. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado. Tá bom? Crianças e pessoas que não têm as suas faculdades mentais em ordem, elas não têm essa condição. Tá bom? Aí Deus já tem um tratamento direto para essas pessoas. Crianças já estão garantidas no reino, Jesus vai dizer. Delas pertencem o reino. Mateus 19, verso 14. Tá bom? Precisamos compreender primeiro a finalidade e o modo pelo qual se faz o batismo. E você aprendeu aqui. Qual é a finalidade do batismo? É o perdão dos pecados e a recepção do Espírito Santo. Tá bom? Então é muito importante isso, que o batismo tem esse propósito de salvar. E nós não abrimos mão, porque Jesus disse que assim é. Em momento algum nós vamos abrir mão. Se abrir, tá tudo bem, tá bom? Agora,
Quem não compreendeu a finalidade do batismo e foi batizado de modo contrário àquilo que a Bíblia pede, o que faz então, Edivaldo? Faz do jeito que a Bíblia pede. Ninguém vai ser rebatizado porque não existe rebatismo. Mas se o batismo que a pessoa passou não preenche os requisitos, ela precisa fazer de acordo com o que Deus pede. Mas isso é uma decisão pessoal da pessoa, ela que vai decidir se vai fazer de acordo com a Bíblia ou não, tá? Só estamos afirmando aqui que se a pessoa não fez de acordo com o que Deus pediu, ela precisa fazer de acordo com o que Deus pediu, independente da forma como ela fez. Se fosse por aspersão ou imersão, mas não foi ensinado corretamente, e assim sucessivamente. Essa é uma decisão que cada um deve tomar. Tudo bem? Então, o homem se rende por meio do batismo. Então, aprendemos assim como o homem se entrega a Cristo. Pela fé, pelo arrependimento, pela confissão e pelo batismo. Satisfazendo, desse modo, as condições necessárias para a salvação. Ok? É necessário reconhecer o pecado e o pecado torna a gente morto perante Deus. Tá bom? O Paulo vai falar isso na carta aos Efésios, tá? Eu vou ler aqui rápido, só para afirmar esse ponto também, tá? Para não ficar a opinião de um indivíduo, né? Paulo vai dizer assim, olha, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E depois ele vai dizer o que aconteceu com as pessoas que se renderam. Mas, se está no pecado, então está morto perante Deus. Reconheceu que está morto, o que faz com o morto? Sepulta nas águas. E aí você passa a fazer parte da ressurreição, como nós já vimos também. Tá bom? Então, como render-se a Cristo depois de receber a salvação? Como faz isso? Mediante a rendição inicial a Cristo, no ato do batismo, Deus acrescenta o indivíduo à igreja. Ou seja, não sou eu que acrescento, não é ninguém que acrescenta. Tem alguns pseudo-pastores que acham que eles acrescentam as pessoas, mas eles são pseudos. Sabe o que é pseudo? Todo mundo sabe? Pseudo-pastor é falso pastor. Pseudo-profeta, falso profeta. Pseudo-apóstolo, falso apóstolo. Tá bom? Em Atos 2,47, olha aqui, ó. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, é Deus quem acrescenta. Lembra que a igreja é de Deus. Tá? Eu não quero que você faça parte da minha igreja, porque eu não tenho. Eu não tenho igreja. Eu faço parte da igreja de Deus. E se você aprender a verdade, você vai ser acrescentado à igreja de Deus, da qual eu faço parte. A igreja é de Deus. A igreja é de Jesus. Ele comprou com o próprio sangue dele. Tudo bem? Enfim. Então Deus acrescenta e ele se levanta para uma nova vida. Dessa forma, como nova criatura, o cristão tem um novo Senhor, Cristo, novos parentes, irmãos na fé, a igreja. Ele começa a nova vida, tomando dia a dia a sua cruz e seguindo Jesus. Os membros da igreja se entregam diariamente a Cristo, aprendendo mais a respeito dele, adorando a Deus em espírito e em verdade e fazendo boas obras. Se o cristão não continuar a desenvolver-se espiritualmente, a sua fé morrerá e ele perderá a sua salvação. Isso está escrito em várias passagens aí que você pode depois lê-las. Estas advertências contra a possibilidade de afastamento não indicam que Cristo exija essa perfeição absoluta para que possamos ser salvos, porque Jesus sabe que nós somos imperfeitos. Ninguém pode afirmar que não tem pecado. Nós já vimos isso em 1 João, então nós não precisamos ler
agora. Os membros da igreja precisam, porém, estar prontos para uma luta contínua contra o pecado e vestir a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, verso 10 a 18. Porque é bom que você também leia esse trecho, tá bom? Quando os cristãos cometem pecado, precisam livrar-se dele, indo ao seu Salvador, Cristo, que lhes concede perdão integral depois da confissão dos pecados, do arrependimento e das orações a Deus. Ou seja, depois da conversão, Deus perdoa os nossos pecados através das orações que fazemos a Ele, confessando o nosso pecado. O mundo religioso inverteu isso e acha que alguém pode ser salvo agora pedindo a Deus para perdoar os pecados sem ser batizado. Mentira, mentira. Nenhum lugar tem conversão dessa maneira. Nenhum lugar na Bíblia, tá bom? Mas depois que você se converteu, você já descobriu que você continua a luta contra o pecado. Pecou? Arrependa-se, confesse e ore a Deus pedindo perdão. Esse é o caminho, tá? Enfim, a pessoa salva, então, passa a considerar Cristo e a igreja como as coisas mais importantes da sua vida. Com a alegria proporcionada pela salvação, concedida por Deus, ela continuará a render-se a Cristo, aguardando a volta gloriosa do Senhor e a recompensa da vida eterna. É necessário, o último passo depois da conversão é a perseverança em Cristo Jesus. Concluindo, para aceitar o presente da salvação concedida por Deus, o homem precisa entregar-se a Cristo da forma ensinada por Jesus. Ele precisa ter fé em Jesus como Filho de Deus, arrepender-se de todos os seus pecados, confessar sua fé em Cristo e ser imerso em água para a remissão de pecados. Depois de tornar-se cristão, precisa continuar fiel na igreja de Jesus Cristo, na igreja de Cristo até a morte. Na igreja de Cristo, aqui, a igreja que foi comprada com o seu próprio sangue. Não é a igreja do Edivaldo, é a igreja de Deus, é a igreja de Jesus e de ninguém mais. Com esse pensamento, nós nos voltamos a Deus e pedimos que Ele nos ajude a compreender, a ter convicção plena de que nós fazemos parte da igreja dele, obedecemos a ele, entregamos constantemente nossa vida a ele e assim nos preparamos para um dia contemplar a sua face. Vou concluir, eu não tinha esse trecho em mente, mas agora veio. Eu vou concluir com esse pensamento que eu acabei de falar, lendo 1 João 3, 1 e 2. E guarde isso no seu coração, se você desejar, tá bom? Guarde isso. Está escrito assim, olha. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo face a face. Que lindo, não é? Que lindo. Então, é isso, gente. Só para a gente refletir, qual o significado da palavra batismo? Você já aprendeu. Como você consegue afirmar isso baseado na Escritura? Qual o propósito do batismo, de acordo com a palavra de Deus? Você aprendeu. Espero que você lembre. Para que o batismo seja válido, o que é necessário? A pessoa certa, o propósito certo e a forma certa. Fazendo assim, nós nos conectamos com Deus e nos preparamos para encontrá-lo e vê-lo como ele é, face a face. Não esqueça nosso lema:
Deixe a Bíblia falar. Deixe que Deus preencha todos os espaços e aí em seu coração. Que Deus abençoe e guarde sempre a sua vida. Amém. Graças a Amém. Deus, concluímos mais uma lição. Amém. Perguntas?